Profundamente lamentável, né, Edu? Profundamente lamentável no primeiro tempo. O Guarani foi melhor, eu acho que poderia até ter virado com 2 gols a favor de diferença, mas tomou o gol, tomou um empate bobo, numa saída de bola errada do Matheus Bueno, que com excesso de filigrana perdeu a bola e depois fez a falta. No levantamento, acaba saindo o gol da equipe do Goiás. Falha da zaga que marcou a bola e não marcou o jogador que veio de trás e cabeceou. Um castigo o primeiro tempo. Mas, para um time que jogou desde 1 minuto e meio do primeiro tempo com um jogador a mais, não dá para a gente admitir em sã consciência que o Guarani faça o segundo tempo que fez. O jogo acabou. Tudo bem que o Goiás praticou o antijogo. Tudo bem que o juiz foi conivente, tudo bem que a partida virou um lixo no segundo tempo, mas o Pintado, que tem também todo o meu respeito, contribuiu diretamente para isso, né? As mexidas que ele fez, e podem vir aí algumas explicações posteriores, que esse, aquele ou aquele outro pediu para sair, ou sentiu, mas nada justifica ele tirar o Caio Dantas. Ele tira o Caio Dantas, que é um cara que com as 2 pernas amarradas é mais jogador do que o Paraíso. Mas é muito mais jogador do que o Paraíso. E nem foi no lugar do Caio Dantas que ele pôs o Paraíso, né? É uma coisa impressionante, porque ele coloca o Daniel dos Anjos, que jogou um pedacinho lá em Novo Horizonte, é centroavante, não pegou na bola. Ele já tinha tirado o Matheus Bueno, que era o articulador de meio campo, falhou sim no gol de empate do Goiás 1-1, mas era um jogador que dava o balanço ao meio campo, que fazia bem a transição. Aliás, ele que é volante, fazia muito melhor a transição do que o próprio Luan Dias, né? Então vai vendo. Depois ele tira o Ayrton. Primeiro ele traz o João Vitor para ser lateral, para botar no time um jogador que não consegue jogar no Guarani. Teve apenas pequenos lampejos, mas não consegue jogar no Guarani, que é o Reinaldo. Ele pôs o Reinaldo no lugar do Pacheco, que fazia uma partida razoável. E para colocar o Reinaldo para ser atacante no lugar do Pacheco, ele puxa o João Vitor de lateral direito, que era o principal atacante do Guarani, aberto lá pelo lado esquerdo. Então, não tem jeito. E para acabar de arrebentar com o cabeçote, ele ainda tira o Luan Dias e coloca o Anderson Leite, tira um meia articulador e coloca um volante que só marca e que erra muito passe, que tem uma qualidade técnica bastante questionável, dando claríssima demonstração de que com um homem a menos já estava mexendo no time para tentar garantir o 2-1 que o Guarani tinha. Aí o Guarani não jogou mais, tomou um baita de um sufoco de um time que vinha há 4 partidas sem vencer, que jogava com um jogador a menos o jogo inteiro, tomou 2 bolas na sua trave, uma no pé da trave lado esquerdo e uma no travessão, e depois sofre o pênalti e ainda toma um contra-ataque irresponsavelmente, com todo mundo desorganizado lá na frente, e o Paulo Baia arranca do campo de defesa e faz o gol. Então deu tudo errado. Primeiro tempo legal, gostei. Segundo tempo irreconhecível, e o Guarani perigosamente sofrendo um castigo dentro dos seus domínios, mas acho que hoje, lamentavelmente, o Pintado contribuiu diretamente para isso. Edu Pinheiro.